Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ortodontia em Evidência. Eu sou Paulo Correia. Eu sou Manuela Arnaud. Hoje vamos conversar sobre que tema, Manu? Você identifica o problema, mas não sabe por onde começar? Eita! E aí, por que foi que a gente resolveu falar sobre esse tema, Manu? Por que foi que a gente resolveu falar sobre esse tema? Na verdade, todos os temas que a gente escolhe são temas que remetem a algum desconforto que nossos alunos apresentam, né? Isso, E que exatamente. vêm sempre reportar para a gente. Ou seja, são aquelas dúvidas mais frequentes, são aqueles desconfortos mais frequentes, é, aquelas dificuldades, né? E aí Exato. a partir disso, a gente vai tentando entender de onde onde é a origem de tudo isso. E foi por isso que a gente escolheu esse tema, porque grande parte aí dos alunos diz, poxa, eu consigo identificar, mas eu não sei mais para onde eu vou. O que é que eu faço? E assim, eu acho que quando a gente tava lá também no comecinho, a gente olhava e tudo misturava na cabeça, né? A gente olhava a ficha do paciente, né? E dizia, tá certo. Eu sei que ele tem isso, eu sei que ele tem aquilo. E agora? Eu vou fazer o quê? Já sei de tudo, né? Só não sei o que fazer. Exatamente. Já sei de tudo. Aí tem duas partes que a gente vai dividir em duas partes esse conteúdo, né? Pra gente entender esse já sei de tudo. É que a gente percebeu, na maioria das vezes que os alunos traziam pra gente, é que quando eles diziam, eu já identifico o problema, mas eu não sei por onde começar. Tinha duas perguntas aí. Primeiro, a pergunta é: você realmente identifica o problema? Você sabe em ortodontia o que é um problema? E segundo, você tem uma quantidade de informações na sua cabeça que você não consegue organizar por onde começar. Mas só que a resposta para esse segundo, vem do primeiro. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Na verdade, se eu olho, né, sei lá, uma mancha vermelha na minha pele e digo, tem uma mancha vermelha na minha pele, então o tratamento é isso, né? Eu não vou saber dizer que o tratamento é isso, né? Porque eu só Exatamente. estou identificando que tem uma mancha vermelha na minha pele. Isso não é identificar o problema, né? Isso é identificar o que, na verdade, Manu? É identificar um sinal. É, exatamente. Né? Isso é exatamente isso. É apenas identificar um sinal do problema. Né? Ou seja, você não sabe ainda qual é o problema. Você sabe que o problema que o seu paciente tem, ele tem aquele sinal. Mas quantos sinais existem num problema? Né? E quantos eles não se misturam, né, com determinados outros problemas? Né? E tem sinais semelhantes. Ou até mesmo iguais. Né? Isso. Então, isso na verdade não é identificar o problema, tô certo, Manu? Tá certo. E o que é que a gente quer dizer com isso? O que a gente quer dizer é que a maioria das vezes que os alunos reportam, eu sei identificar o problema, a gente percebeu, né? Tipo, ok, vamos lá, qual é o problema? E a gente percebeu que quando eles achavam que tinham identificado o problema, na verdade, eles começavam a mapear os sinais. Exato. Então, eu sei que é classe 2. Eu já sei que é classe 2, já sei que o problema é esse. E aí é onde mora o segredo deste conteúdo aqui, né? Exato. Porque eu não posso saber como é que eu vou começar se eu não sei o problema. Só que os alunos acham, e enfim, a gente também achava do mesmo jeito, Durante muito tempo, né? durante muito e muito tempo, e a ortodontia ensinou dessa forma, durante muito e muito tempo, que quando a gente identificava um sinal, a gente achava que tinha um problema, e daí a gente já podia seguir. Então, não é que você não sabe por onde você começa, é que você ainda não entendeu, que você não identificou o problema, Isso. né? E aí, qual é a base disso? Aí a gente, vamos fazer aqui um roteiro para a gente falar desse conteúdo. Como é que a gente pode começar? Então,
a gente chegou aqui no consenso e disse, a gente precisa entender e fazer isso, tornar isso muito claro. Quais são os problemas que a ortodontia resolve? Qual é o problema que você identifica? Uma Exato. classe 2 é um problema, uma mordida aberta é um problema, uma mordida cruzada é um problema. Pois é. Eu diria a você que não é um problema, né? Diria a você que ele, na verdade, ele é um sinal de algo que está intrínseco, né? De um problema de verdade, tá? E está se manifestando no corpo do seu paciente de diversas formas, né? A maloclusão de molar, como eu estava falando aqui, né? A classe 2 é um problema, ela é uma manifestação de algo. Pode ser que seu paciente tenha um equilíbrio esquelético, tá? Tanto no sentido sagital como vertical, mas tem uma maloclusão dentária de classe 2. Né? Pode ser que não, pode ser que ele tenha uma alteração esquelética que levou a essa alteração dentária por tabela, né? Como a mordida aberta também. Né? Existem diversas formas de tratar a mordida aberta, né? E todas elas, todos os protocolos, por exemplo, de tratamento de mordida aberta, não são, na verdade, para tratar a parte dentária, né? Ela é para resolver a mordida aberta em si, Isso. né? Mas não vai a fundo na origem, né? Então, se a gente sabe a origem que causou aquela mordida aberta, a gente automaticamente já sabe o que a gente pode fazer para corrigi-la, né? E o que a gente não deve de forma alguma fazê-la para corrigi-la, né? Porque a gente vai estar só ou mascarando o problema, né, que depois vai ter a recidiva e vai voltar, ou até mesmo piorando a parte estética do paciente. E o que é que a gente quer dizer? Que você pode estar se perguntando agora. Sim, mas eu aprendi a ortodontia assim. Eu também aprendi. Eu também. Eu aprendi a ortodontia assim. Que o paciente chega, a gente diz, paciente, diz o tipo facial do paciente, né, braquifacial, classe dentária tal, e aí a gente começa a descrever o que a gente considera problemas Isso. no paciente, né? Aí a gente vem e a gente precisa voltar um pouquinho para uma ortodontia lá atrás para entender o porquê isso foi ensinado dessa forma, né? Porque antigamente a ortodontia era baseada na verdade, em referências numéricas e era como se os tratamentos eles fossem, como se não, eles eram tratamentos dentários, Exato. né? É como se a gente estivesse tratando basicamente um modelo. A gente tirasse a boca do paciente dele, a gente tratasse aquela boca e a gente colocasse a boca de volta, né? Exato. Não era isso que acontecia? Era isso. Ele só deixava de ser puramente dentário quando se percebia que não era possível, né, corrigir a classificação dentária, né, a maloclusão dentária, apenas com ortodontia sem uma cirurgia ortognática, né? Mas até a própria cirurgia era por isso, né? O tratamento já está no limite de movimentações puramente dentárias e realmente Ou seja, tinha você que... já cansou de tratar e Isso, bater, chegou na barreira lá e ficou, estacionou o exato. tratamento e agora, tá bom. A alternativa é uma cirurgia. Uma cirurgia. Então, eram basicamente os números dentários, as referências de como os dentes Isso. estavam em relação às bases, Isso. que diziam pra gente como a gente deveria tratar Isso. na ortodontia. E o que é Exatamente. que aconteceu desse jeito? Qual foi o reflexo de tantos e tantos tratamentos realizados dessa forma? O reflexo principal que eu acho que eu podia relatar aqui era a perda estética que o paciente tinha, né? Porque como tudo era referenciado, né, em números e posicionamento dentário por números, né? E não era levado em consideração a face do paciente com seu sorriso, então a perda que o paciente tinha estética, geralmente, se ele tivesse uma alteração esquelética, geralmente isso acontecia, né? Porque a função era apenas corrigir dente. Então o paciente no final ia estar com a normal oclusão dentária, mas com perda estética de sorriso, né, e de face. E aí você entende quando eu digo que a gente tratava um modelo. É isso, exatamente, tratava Aí, um modelo. quando você encaixava o modelo na face do paciente, existia, muitas vezes, grandes prejuízos. Isso, Porque eles não eram baseados na face. na face, exatamente. Eles eram baseados nos dentes. É a mesma coisa de a gente estava falando aqui de um gastroenterologista ou, sei lá, um hepatologista tratar um fígado como se fosse só um fígado, tratar um Isso. intestino como se fosse só um intestino. Tira do corpo,
trata sem levar em consideração que qualquer uma das alternativas medicamentosas ou de tratamento não vão gerar efeitos colaterais no resto do sistema. Isso. Então, eu não posso basear o meu tratamento ortodôntico puramente na parte dentária. Então, quando a gente diz que a gente identifica o problema e o problema é uma mordida aberta, a gente está baseando o nosso tratamento em uma questão dentária. Isso. A gente está baseando em um dos sinais que o corpo está mostrando que existe um problema. Então, Isso. só é uma parte desse problema. Não é isso? Exatamente. É exatamente isso, Manu. Às vezes até você falando, eu tava pensando aqui, né? Às vezes vê, por exemplo, lentes de contato, né? Isso. Harmonização orofacial, muitas vezes feito de uma forma sem seguir os padrões daquele paciente, né? Isso. A gente vê muito assim, paciente às vezes que chega com a foto de um artista, um famoso, e diz, eu quero esse sorriso, né? Eu quero os dentes igual ao dessa pessoa, né? Ou a cor igual a dessa pessoa. E não é compatível, de repente, com o desenho facial daquela pessoa, com o sorriso daquela pessoa. E fica estranho, né? Quando é feito. E a ortodontia segue também critérios assim, né? Porque não tem como dissociar, né, o sorriso do nariz, da bochecha, dos olhos, né? De como eles interagem, isso, como eles interagem, dos ângulos que se formam, né? De como eles interagem. Exato, lábio, inclusive forma do rosto, né? O desenho do rosto. Não tem como a gente separar. Então, essa ortodontia, na verdade, que era baseada em números, numa cefalometria, numa análise cefalométrica só, numérica mesmo, né? Sem você ter uma análise subjetiva dessa face aí, de ver quanto os problemas estão impactando nessa face. Essa ortodontia já está totalmente ultrapassada, né? A gente precisou errar muito para perceber que a boca está inserida na face e que todo o tratamento que a gente faz nela repercute diretamente nessa face. E hoje em dia, além de tudo isso, os pacientes estão muito mais, a busca pela estética é muito mais intensa, né? Então, se você ainda continua tratando daquele jeito antigo, provavelmente você não vai atingir com muita frequência, pode ser que você atinja em um ou outro tratamento que não mostrar impacto, mas com muita frequência você não vai atingir a satisfação do seu paciente. Exato. Naqueles pacientes que têm alterações esqueléticas faciais, dificilmente você vai atingir, né? É difícil demais. Seria até o acaso, a gente pode dizer. É o acaso, né? Exatamente. Então, o que é que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que o problema que você identifica, na verdade, ele é um problema principal. E ele traz uma série de fatores, né, ao redor dele que vão que vão se unir e formar esse problema. Então, por exemplo, se você considera que o problema é dentário, não é o jeito legal de você começar. Por isso, provavelmente, você não está conseguindo ir um pouco adiante. Se você considera que unicamente a queixa do seu paciente é o problema, se for só uma ortodontia minimalista, ok. Problema nenhum. Dissolver um apiamento leve, Exato. Algum dentinho de algum jeito, um dente girado, impacto zero na face. Impacto zero, exatamente. Fazer o alinhamento e o nivelamento, né? Fazer o alinhamento e nivelamento, tudo bem. Você pode seguir, inclusive, você nem precisa de tantas fases no planejamento para resolver casos minimalistas, né? Geralmente com 6 meses, 8 meses está resolvido, né? O que é que a gente precisa fazer inicialmente? A gente quer tornar esse conteúdo muito prático para que você consiga aplicar agora no seu próximo paciente que entrar aí no consultório, né? Então, por onde você começa? Quais são os problemas que a ortodontia trata? Quais são os problemas? A gente costuma seguir, né, um critério de diagnóstico que foi colocado perfeitamente por Capelosa, né? Leopoldino Capelosa. Então, a gente também enxerga dessa forma, tá? Então, primeiramente, a gente vê o paciente como padrões, né? Vamos assim falar que é como o Capelosa fala. Então, existe inicialmente o padrão que é equilibrado, o paciente ele não tem alterações no sentido sagital nem vertical, ele tem um equilíbrio na sua estrutura esquelética, tá? Tanto no sentido sagital como vertical,
que o Capelozzi nomeia esse paciente como paciente padrão 1, tá? O paciente padrão 2 e padrão 3, ele já possui alterações no sentido sagital, tá? Um dando uma convexidade facial, no outro dando uma concavidade facial, dentre outras características, tá? Mas para dividir entre eles, vamos falar assim, fica um pouco mais fácil de entender. E os pacientes verticais, né? O face longa e o face curta, né? O face longa com excesso no crescimento vertical e o face curta com a deficiência no crescimento vertical. Então, beleza. Então, a gente podia chamar de doenças. As doenças faciais. As doenças faciais. Umas doenças faciais que são tratadas ortodonticamente, né? Isso, eu costumo dizer, sabe, Manu, até assim, são as doenças esqueléticas faciais. Pronto. Né? Porque a parte esquelética, ela repercute, né, na parte facial. A doença, ela fala do esqueleto. Isso. Né? Porque você está falando aí de harmonia de base óssea. Isso. Então, assim como a gente teve toda aqueles estudos em relação à oclusão, em que a classe 1 era a norma-oclusão, né? Todos aqueles estudos de pacientes, também foi feito todos os estudos de face para mostrar que o padrão 1, né, é um padrão que trazia equilíbrio. Isso, uma harmonia entre as três dimensões, né? Entre as bases. Entre as bases. Então, a gente tem mais liberdade num padrão que tem equilíbrio facial, liberdade que eu digo para a gente tratar de uma forma que você já sabe que você não parte de um prejuízo, que você não tem que melhorar uma face, né? Isso. Você não vai fazer aquilo com a intenção de trazer melhora mesmo para aquela face. Você vai simplesmente manter. Exato. Não é isso? O que também é bem difícil, né? O que pode ser bem difícil. Exatamente. Mas... Porque a gente, como tem uma face que esqueleticamente ela é harmônica, né? Ela tá muito boa, né? Você também não quer trazer prejuízo para o paciente. Essa é a sacadinha dessa frase. Exatamente. Porque a partir do momento que você sabe que está tudo em equilíbrio, toda a sua movimentação é pensando em corrigir a queixa do paciente, né? Corrigir as alterações dentárias que ele possui, já que esqueleticamente ele está equilibrado, mas sem causar dano a ele, sem causar efeitos colaterais adversos. Né? Então, né, a gente quer manter o equilíbrio, só que agora com harmonia estética. Exatamente. Né, para o paciente. E vamos dar um exemplo, de um tratamento, aí, de um padrão, em que a gente iria tratar dentariamente e qual seria o possível dano que a gente traria. Dá um exemplo aqui. Um exemplo clássico, né, que eu vejo, inclusive, se repetindo muito, né, é você pegar um paciente que tenha uma alteração vertical, né, de excesso de vertical, e com consequência, né, esse paciente, vamos dizer que ele tenha uma relação molar de classe 2, e... Aí você trata como uma classe 2. Aí você trata como uma classe 2, exatamente. Como se a parte sagital fosse a mais gritante para ele. Né? E aí o que é que acontece? Pronto, e o que acontece, como o diagnóstico dele foi dado de forma equivocada, né, você piora o vertical do paciente quando você pensa nesse tratamento, por exemplo, com elásticos. Né? O que a gente vê muito, né? Tratamento de classe 2 com elásticos intermaxilares. Né? E o elástico, ele traz um prejuízo, né, devido aos seus vetores, né, para a face do paciente que não tem como diagnóstico principal alteração sagital. Então, geralmente a gente não recomenda fazer dessa forma, tá? Pronto, então a gente está querendo mostrar aqui como é um jeito errado, né, um jeito antigo, um jeito ultrapassado, e um jeito mais assertivo, que é o jeito certo. Exato. De você se basear no que é base, no que é início. Início é padrão facial. Padrão facial vai vir com a série de características, que aí você vai checar uma série de características, Exato. Que aí vão trazer a parte dentária, você tem mordida aberta, não tem mordida cruzada, tem classe dentária tal, não é isso? Exato. Os padrões, eles os padrões, inclusive, cada um deles existem inclinações e angulações específicas para aquele padrão. Então, você não vai tratá-lo, todos esses padrões da mesma forma, né? Pensando nas mesmas angulações,
né, que tem que ter os dentes anteriores, os dentes posteriores, como também as inclinações, né, vai ter padrões em que as inclinações posteriores são mais acentuadas, outros vão ser menos acentuadas, tá? Assim como na região anterior, que normalmente a gente pensa só na região anterior, né? Ah, ele é classe 3, eu boto incisivo inferior para trás e incisivo superior para frente, né? Para compensar. Não necessariamente, tá? É apenas isso, né? Na verdade, não é apenas isso, né? Não é isso. Então, e mexer na inclinação anterior é uma parte, né, da sua meta para esses pacientes, né, do seu objetivo para esses pacientes. Mas, além de mexer nas inclinações anteriores, consequentemente, você tem que mexer nas inclinações posteriores, porque está tudo interligado, e tem que mexer também nas angulações, tanto da região anterior como na região posterior. Consequentemente, né, quando a gente mexe em tudo isso, a diagramação desses pacientes também é feita baseada no seu diagnóstico eletrofacial. Então, vamos lá. O que eu ouvi foi: se você souber definir o problema de verdade, bem provavelmente você vai cair na cascata e conseguir desenrolar todo o seu planejamento. Vai. Mas se você já começou aqui, né, com um problema que é definir errado, Ou seja, definir um sinal daquele problema. definir um sinal daquele problema, você vai começar a se basear num tratamento que é de um sinal e, por fim, você não vai atingir o que você espera. E você vai achar ainda assim, no meio do caminho, ah, não, o problema é que eu não sei usar mecânica tal. Exato. O problema é que eu não sei, e eu acho que é por isso a gente pensa que a gente tem tanta dificuldade com prescrição de Brecht. Isso. Na verdade, prescrição de Brecht é estudo de padrões. É estudo de padrões. É estudo dos problemas da ortodontia. Exato. E depois que você sabe dos padrões, a prescrição de Brecht é uma consequência. Exatamente. Não é isso? Então, enfim, onde a gente começa é nessa definição do padrão. Porque aí depois a gente faz como? Então, tá bom, beleza. Eu entendi, eu vou mudar, eu quero mudar a ortodontia que eu faço e eu quero tentar, pelo menos, ver se essas duas pessoas estão falando algo que faz algum sentido. Faça o teste, né? Faça o teste, né? Faça o teste. Não custa nada você pegar 3 pacientes, faça, né? E faça desse jeito, para você ver a grande diferença que vai fazer. Exato. Né? Eu escutei, né, há pouco, sabe, Manu? Uma aluna, né, veio me tirar umas dúvidas com a gente, né, e veio trazer algo que ela escutou de uma outra ortodontista, tá? Uma ortodontista que já tinha 2 décadas, eu acho, assim, de ortodontia. E uma das coisas que ela escutou dessa profissional é que essa questão de padrão, né, não existia aqui no Brasil, né, que isso era coisa de americano, né, que aqui no Brasil era muito miscigenado, então isso não existia, né, por causa dessa miscigenação, né. E o que é que eu queria logo passar, né, eu passei para ela, passar aqui para vocês também, né. Eu acho assim, esse lugar, o lugar que você pensa que o padrão facial, ele é o que assim, antes da genética. O que eu quero dizer é, independente da mistura que a genética faça, isso vai ter uma resultante de interações de bases ósseas. Isso. Ou seja, a boca vai continuar sendo uma boca, uma face vai continuar sendo uma face, independente se seu pai é um padrão 3 com sua mãe, né? Exato. 2, se seu pai veio da África e sua mãe veio da Ásia. Se seu pai exatamente. Né? Quando juntou os dois, deu um deu padrão. Uma resultante. Deu uma resultante. Deu um padrão para você. Exatamente. Né? E essa resultante vai ser de 1 até o 2, o 3, o longa, o curta. Isso, exatamente. Isso é para qualquer lugar do mundo. Não existe essa referência. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Inclusive, a pesquisa do Capelola é feita com brasileiros, né? Então, veja, desde o início dos estudos dele, já quebrava esse argumento, tá? Então, se vocês já escutaram isso alguma vez, esqueçam, tá? Esse negócio de padrão, como o Manu disse, vale para qualquer lugar do mundo. A gente diagnostica dessa forma. Um raciocínio desse, estava aqui pensando, só seria se fosse a gente definisse assim, para os americanos o tratamento é tal. Para os brasileiros o tratamento é tal. E não é assim. Não é direito, né? E não é assim. Vou estudar as leis daquele país para poder atuar naquele país, exatamente. Né? A face é a face. É face, exatamente. A face vai ter sempre processos faciais que quando o embrião está se formando vão se unir, né? Enfim, Exato. vão
a partir da genética que você tem, uma ou outra vai ser mais forte e vai determinar Exato. aquela resultante, porque você pode ter, sim, alguém, uma família para trás que tenha sido 3 e você pode Isso. simplesmente não ter pego a força dessa genética, ou ter outra Exatamente. família que tem uma genética mais predominante, né? Exatamente. E isso acontece, enfim. Tanto que a gente, quando define os padrões, né, nossos alunos, a gente fala que tem os padrões, mas existem graus de severidades, né, Manu, diferentes. Isso. E cada grau de severidade a gente atua de uma forma. Isso. A gente aborda de uma forma diferente. Então, existem modificações na prescrição, na diagramação, né? Pequenas modificações, como Manu uma vez falou, né? A gente coloca a posologia da medicação de acordo com a severidade da doença. A medicação não deixa de ser aquela. O que vai mudar é a posologia. Isso. É isso, Manu? Se eu apresentar todos os sintomas, eu vou ter que tomar todas as medidas necessárias, né? Exato. Se eu apresentar só febre, eu vou ter que tomar só antitérmico. Exatamente. E aí é para onde a gente vai agora. Então a gente queria só mostrar que o benefício de se tratar padrão como o problema é algo assim, que possivelmente vai te levar para um lugar de sucesso, invariavelmente. De mais segurança. De segurança, porque na hora que você define por esse caminho, você cai na cascata do planejamento espontâneo, porque já existe uma sequência, Exato. já existe o que a gente pode chamar de uma receita ou de um protocolo. Um protocolo, exatamente. É isso que eu ia falar agora, né? É o que a gente chama de protocolo. Que vai determinar as fases seguintes. Então, já que a gente está falando de fases, beleza, vocês falaram aí, passaram um tempão falando de padrão, e agora? Vocês não estão me dizendo como é que eu faço, como é que eu começo, porque minha dúvida é como é que eu começo. Então, uma vez que você definiu o padrão, e aí a gente falou aqui da severidade, que seria o segundo ponto aí, né? Exatamente. A severidade disso, juntamente com a queixa do seu paciente, é isso? Isso, exatamente. E a partir daí a gente vai agora entender o planejamento em si, né? Como o Manu falou, se você já deu o diagnóstico do paciente, segundo ponto, deu a severidade daquele diagnóstico, né? Ou seja, daquela doença, qual é o grau de severidade que ele tem. Determinou isso, a gente agora já sabe, né, qual é a prescrição de Brecht que vai ser colocada para aquele paciente, já sabe qual é a diagramação que vai ser utilizada para aquele paciente e já sabe o tempo de tratamento previsível para aquele paciente, para resolver esse problema. Tá, e o que ele está querendo dizer com já sabe é que já existe, porque na medida que você diz já sabe, não sei não. Mentira, diz aí, eu não sei não. Não sei de nada. Eu parei, eu vou uma fase e eu paro na próxima fase. Eu sei, eu defini isso aqui, é porque à medida que você busca o conhecimento por esse caminho do padrão, não é isso que você quer dizer? Isso. Nesse lugar desse estudo, você já vai entender que isso já vai te levar para os lugares subsequentes. Então, o que você não pode fazer para os padrões, porque os padrões faciais, eles vão dizer como a face se comunica, como os dentes comunicam a relação dos ossos. Isso. Né? Como eles devem ficar ao final do tratamento devido àquela alteração ou não alteração esquelética que o paciente tenha. Por quê? Tá. Ou seja, o que é que a gente quer dizer? A gente quer dizer que quando eu tenho um padrão 1, eu vou ter características dentárias referentes a esse padrão 1, que se comportam dentro do padrão 1. Isso. Então, eu tenho uma gama de possibilidades restritas ali. No padrão 2, eu tenho um tipo de manifestação dentária que vai estar relacionada a esse padrão 2. Não é isso? Isso, exatamente. Então, eu já sei como o meu paciente, eu já sei o que esperar dentariamente de um paciente desse tipo, não é isso? Exato. Pronto, quando a gente faz isso, automaticamente a gente já sabe onde a gente pode chegar. Então, tipo assim, se é um paciente que já tem uma compensação num nível extremo, eu não posso mexer mais nessa compensação, então eu não vou escolher Brechts para ele que vão mexer na compensação. Isso. E é para isso que serve a prescrição individualizada de Brecht, não é isso? Exatamente. Para que você não desfaça, de repente, o que a natureza já fez. Já fez, exatamente. Né? Desse jeitinho. E aí, beleza. Então, a partir daí, a gente já está dizendo que você já vai entender o que não fazer. Pronto, um exemplo claro disso que o Manu falou, né, de... que foi... Tu fala muito alto. Foi... Um exemplo, eu não sei.
Tá, vamos lá de novo. Ai, Um exemplo foi a claro, falha né? nossa. Falha nossa. Um exemplo claro disso que quando eu tava falando, né? De respeitar o que o esqueleto tá passando pra gente, né? Do que é normal pra parte dentária, né? Veja um exemplo muito clássico, né? Você viu que seu paciente, ele tinha uma distoclusão, né? Uma oclusão de classe 2. Aí você vai no livro, vai ver os protocolos de tratamento de classe 2, né? Aí tá lá, extração de primeiros pré-molares superiores, primeiros pré-superiores com segundos pré-inferiores, distalização, é, distalização superior com mesialização inferior, enfim, todos os protocolos aí possíveis de tratamento de classe 2, né? E aí, esse paciente que não foi dado um diagnóstico como um padrão esqueletofacial, visto apenas a parte dentária, ele pode ter essa distoclusão, né, essa maloclusão de classe 2 e ser um padrão 1, né, e ter a classificação de 2, né, de molar e canino. Pode ser que ele seja padrão 2, né, e tenha essa mesma maloclusão de classe 2 dentária, tá? E pode ser também um padrão face longa ou face curta e ter essa mesma maloclusão. Aí complicou, viu, meu amigo? Veja só, veja como é que você vai Vou chorar, vou identificar. chorar. Já misturei tudo. Então, mano, como é que você pensaria? Qual é o protocolo que Pensaria, você. tô lascada. Né? Como é que você vai escolher o seu protocolo de tratamento de classe 2 se eu agora dei 4 formas diferentes de padrões esqueléticos faciais que o paciente pode ter e ter a mesma maloclusão de Ou classe seja, 2? você tem 25% de chance de acertar. Eita, você foi boa agora. Eita, de Não. matemática. Nunca fui. Caramba, me surpreendi. Mas seria bem isso mesmo, né? Não é isso? É isso. Se eu tenho 4 Padrões. possíveis padrões, não é isso? Isso, que poderia apresentar essa. E olha Essa que. mesma característica. Isso, Então eu tenho, tipo, 25%. Eu só vou tratar de uma forma. de uma Eu forma. só tenho como tratar de uma forma, eu tenho 25% de chance Exato. de acertar. Ou seja, baixíssimo. Baixíssimo. E é porque eu não coloquei o padrão 3, porque é raríssimo. O padrão 3 tem uma maloclusão dentária de classe Ou 2. seja, tu já diminuiu o meu percentual Foi. de acerto. Mas eu não coloquei o padrão 3, porque realmente é Se muito fosse raro. 5, ia ser quanto percentual? Aí era 20, né? Eu já deu o nó aqui. Como é raríssimo, eu não incluí, né? Mas não é raríssimo um padrão 1 tá com maloclusão de classe 2, ou o padrão face longa tá com maloclusão de classe 2, ou o padrão face curta... Ortodontia é difícil, pô. Não, é E é o difícil quê? não. Qual é a solução? É dar o diagnóstico correto. Como Pronto. qualquer coisa na área de saúde, né? Se você vai para um médico, se ele der o diagnóstico errado, o remédio que ele passar não vai fazer nada. Ainda Talvez dá piore. tempo. Ainda dá tempo. A partir de amanhã, pegue os seus pacientes que entrarem no seu consultório e resolva fazer diferente. Né? Faça isso. Estude, entenda lá os padrões de Capelosa, um mestre que trouxe uma outra dimensão da ortodontia Exato. pra gente, e a gente tem muito a ganhar. E é por isso que a odontologia do Brasil é uma odontologia tão bem vista Exato. pelo mundo inteiro, né? É porque a gente cada vez mais olha para esse lugar da estética como um todo, né? Isso, a forma Do holística, né? resultado, exatamente. Então, eu acho que é a grande dica da gente desse vídeo de hoje, né? Isso. Se você acha que você identifica o problema e não sabe por onde começar, comece revendo quais são os problemas que você identifica. Não é isso? É isso. De repente você não está identificando os problemas, né? Você só está identificando sinais daquele problema. Tá? Exatamente. E aí, lógico, né? Você vai tratar sinais. Você não vai tratar Exatamente. problemas. Então, fica essa dica de hoje. Comece a entender quais são os problemas que você pode tratar na ortodontia. Não é isso? Exatamente. Então, beleza, galera, foi ótimo. Valeu. Até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem aí conosco, deixem seus comentários, suas dúvidas, mandem direct pelo Instagram, mandem aqui nos comentários do YouTube. Exato. Enfim, a gente tem uma série de canais, Facebook, e-mail, WhatsApp, a gente tem uma série de canais, canal do Telegram, em que a gente pode tentar chegar numa ortodontia muito mais prática, muito mais descomplicada, muito mais resolutiva e assertiva, né? Exatamente, com muito mais segurança e previsibilidade. É isso. Beleza? Valeu, galera! Tchau, tchau.